Olá, Igreja de Cristo, mais uma vez aqui, Pastor Mário, para a continuação da nossa reflexão na celebração da noite. Hoje, dia 18/10, já falei aqui que é dia do educador cristão. Um beijo no coração de todos os professores e todos aqueles que trabalham na tarefa da educação, uma tarefa difícil, árdua, mas que abençoa muitas pessoas. Hoje também é aniversário do nosso irmão José Francisco. Um beijo no coração, meu irmão, um grande abraço, um grande forte abraço. Que Deus continue te abençoando muito e muito. Pela manhã nós lemos então do Salmo 62, os versos 7 e 8, o que faremos mais uma vez agora. Diz assim a palavra do Senhor: de Deus dependem a minha salvação, Salmo de Davi dizendo: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E aí falamos pela manhã, Deus, nossa esperança, por isso nele devemos confiar, né? Devemos confiar no Deus Altíssimo, não nas nossas próprias forças, não nos nossos próprios talentos, não no nosso poder, não nas riquezas ilícitas, na ganância, mas devemos confiar no Deus vivo, naquele que ouve o seu povo e o socorre desde os primórdios, desde lá no início da criação de Adão e Eva, quando eles se afastaram, ele providenciou para eles roupas, providenciou para eles uma direção, né? Ainda que eles tenham desobedecido a Deus, mas desde lá Deus está trabalhando para que nós estejamos juntos com Ele. Então nós falamos que devemos confiar nele por isso, porque Ele é um Deus amoroso, que cuida de nós, que está nos buscando a todo momento. Não exatamente assim, mas com outras palavras, mas falamos isso, que devemos confiar em Deus em primeiro lugar. Devemos confiar, né, o povo, eu e você, não só confiar nele por algum tempo, nos momentos bons, mas por toda a nossa vida, já que Davi vai dizer, confia nele, ó povo, em todo o tempo, mesmo nas dificuldades, nas adversidades. Talvez Davi estivesse vivendo ali uma adversidade, estivesse vivendo a traição de Absalão, seu filho, ou outra dificuldade, já que o Salmo fala de mentiras, de pessoas que tentam contra a sua vida. Então ele estava vivendo também, provavelmente, um momento difícil da sua vida, um momento de dificuldade, de traição, mas ainda assim ele estava confiando no Deus Altíssimo, e isso mesmo nesse momento ruim, por isso que ele diz em todo o tempo. E aí ele vai prosseguir, eu quero prosseguir com você, mas antes eu quero orar um pouquinho. Senhor, abençoa agora os outros pontos que a gente vai ainda tratar com a tua casa. Fala ao nosso coração, nos traz esperança e nos edifica em ti, que é o nosso refúgio, é o nosso porto seguro. Tu és a nossa força e somente a ti devemos nos derramar, Senhor Pai, e nos achegar com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias, com a nossa gratidão, porque Tu és um Deus maravilhoso. Louvado seja o Teu nome, eu te oro agradecido em Cristo Jesus. Amém. Então, prosseguindo, nosso Deus, nossa esperança em terceiro lugar, por isso, porque temos Ele como nosso Deus e nossa esperança, por isso, com Ele devemos ter total intimidade. Então, com o nosso Deus, por Ele ser o nosso Deus e a nossa esperança, por isso nós devemos ter com Ele total intimidade. E o que Davi vai dizer quando ele prossegue no verso 8, depois que ele fala: confia nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Derramai perante ele o vosso coração. O que é isso a não ser que a gente possa resumir, né? Derramar perante ele o vosso coração? A gente pode resumir numa palavra que a gente poderia sintetizar como intimidade, ou talvez como relacionamento, né, com o nosso Deus, com o Deus Altíssimo. Intimidade ou relacionamento. Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa esperança, e com Ele devemos ter intimidade, com Ele devemos nos relacionar de maneira plena, derramar
perante Ele todo o nosso coração. Isso quer dizer que nós não temos como enganar a Deus e nem ficar apenas dizendo para Ele que está tudo bem numa resposta automática. Por exemplo, quando a gente chega do trabalho, a esposa pergunta: e aí, como foi teu dia? E geralmente a gente responde no automático: tudo bem. Né? E às vezes nem foi tudo bem, a gente enfrentou várias dificuldades, várias coisas difíceis, vários problemas, mas aí a gente chega calado, fala tudo bem, vai, entra no banheiro, vai tomar um banho, trocar de roupa, vem, permanece calado e janta e vai dormir e tudo aquilo fica guardado, sufocado na nossa garganta, no nosso peito, na nossa mente, parece que vai explodir e de vez em quando explode mesmo quando há uma dificuldade, há um atrito, aí a gente é ignorante, quer brigar e fala grosso, mas não é o problema, não é com aquela pessoa, não é com a esposa, não é com o filho, não é com outro parente que vive com você. O problema está sufocado no seu coração e você não consegue derramar, você não consegue expressar. Isso a gente não consegue fazer com Deus e nem devemos fazer. Davi nos aconselha nesse salmo que nós devemos derramar perante Deus o nosso coração. Isso é dizer para Ele tudo o que está nos acontecendo em oração, buscá-lo em oração para nos derramar, dizer as coisas que estão difíceis, como esse tempo tem sido difícil, como precisamos do socorro de Deus, como nos traz angústia o distanciamento, como nos traz angústia o medo de ser contagiado pela doença, como nos traz angústia as dificuldades que temos visto e não conseguimos resolver com as nossas forças, como somos totalmente como é total a nossa falta de capacidade de resolver o problema, a situação, me fugiu a palavra que eu quero usar, como nós somos totalmente incapazes de resolver tal situação, um problema que nos atinge, que somos incapazes de resolver, é a questão da violência. O camarada chega com a arma na sua cara para te assaltar, o que você vai fazer? Você está totalmente refém daquela situação, não há o que se fazer, não há o que ser feito, né? A não ser permitir, né, que o bandido leve o que você tem realmente. Você não deve reagir, você não deve tomar outra postura, porque assim você acabaria perdendo a sua vida. Né? Então somos totalmente incapazes, estamos totalmente indefesos e devemos dizer isso para Deus, porque Ele é quem nos socorre, Ele é quem nos protege e quem nos guarda. Devemos derramar, entregar a Ele todas as nossas dificuldades, seja ela a violência, seja ela a pandemia, seja ela distanciamento, seja ela a doença, se não for o Covid outra, se os nossos problemas que temos enfrentado, né, a nossa relação difícil para com o pecado, aquilo que somos desejosos de fazer, mas sabemos que pela vontade de Deus não devemos fazer, nós devemos ser sinceros e nos derramar perante Deus e dizer para Ele: ó Deus, todas as vezes, todos os dias tem acontecido isso, tem acontecido assim, 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 eu tenho sentido vontade de fazer isso, eu tenho me sentido incapaz aqui e ali, eu tenho tido dificuldade aqui, assim, assim, mas Senhor, eu sei que eu não tenho forças, mas Tu és o meu Deus, pode me fortalecer e pode me socorrer, e eu preciso que Tu me socorra, e Deus vai te fortalecer. Se você tem Ele como seu Deus e a sua esperança, se você se derramar perante Ele, Ele não é um Deus que se faz de surdo, Ele nos ouve, porque você, com sinceridade de coração, está o buscando e está o buscando em Cristo Jesus. Ele vai te ouvir, confie nisso. Nosso Deus, nossa esperança, ainda em quarto lugar, é o último ponto, porque Ele é o nosso refúgio. Eu não sei qual era a situação difícil que Davi estava passando aqui. Talvez tenha sido realmente a traição de Absalão e a maneira como Absalão tentou usurpar o seu reinado, dar um golpe nele, mas fato é que Davi termina esse verso 8 dizendo: Deus é o nosso refúgio. E lá no verso 7 ele diz: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Então a salvação dele e a glória dele estavam em Deus,
que era a rocha e o refúgio, refúgio. Mais uma vez ele usa esse termo, refúgio de Davi, e Deus tem que ser o nosso refúgio também, o nosso lugar seguro, sabe? Depois que você trabalha um dia inteiro e você enfrenta várias coisas, o que você mais quer é chegar em casa, estar com a sua família, porque ali é o seu lar, é o seu refúgio, é onde você se sente seguro. Deus tem que ser assim para mim e para você. Ele tem que ser o nosso lugar seguro, o nosso refúgio, aonde a gente se sente amparado, aonde a gente se sente protegido, aonde a gente se sente guardado, aonde a gente se sente ouvido, porque ele verdadeiramente ele é o refúgio do seu povo, ele é o guarda de Israel, ele é a nossa proteção, mesmo nesses tempos difíceis. E a gente deve buscá-lo cada vez mais e mais e nos distanciarmos do mundo, viu? Todos nós, né, adolescentes, jovens, cuidado com o que o mundo oferece nesse tempo que a gente não está se vendo tanto, a gente está distante um do outro. Cuidado com o que o mundo oferece. Eu tenho visto que tem se levantado muitas tendas aqui no nosso bairro, né, oferecendo muita bebida, muita diversão fácil, muita coisas que no primeiro momento parecem ser prazerosas e enchem os olhos, mas que depois vão trazer destruição e morte para a nossa vida. Eu tive, quando fui lá no banco com a Jurema e com o Luiz, resolver a papelada da igreja para que a igreja possa movimentar a conta. O Luiz estava me dizendo que trabalha com a empresa de bebidas, né? Que desde que começou a pandemia até hoje, vários meses batendo recorde de vendas. Ou seja, as pessoas estavam em casa aí bebendo muito, colocando a sua esperança, a sua confiança na bebida alcoólica, né? E bebendo além do que deveriam, além do normal. O nosso corpo, aquilo já é agressivo para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Imagina as pessoas se enchendo disso. E quantas vezes essa maneira de viver, né, de encher a cara, beber, cair, levantar, é oferecida a você, jovem, adolescente. Até os adultos às vezes se encaminham por esse caminho. Imagina o adolescente, o jovem que está começando às vezes a conhecer a vida, ainda não tem experiência sobre muitas coisas, né? Também se sente enganado por esse caminho, mas se afasta disso, se afasta dessas coisas, busca a Deus, se refugia nele. Ele é o nosso refúgio seguro, Ele é a nossa proteção, é Ele quem vai nos dar vida, é a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Ele é a nossa esperança, é o nosso Deus. Então refletimos hoje, nosso Deus, nossa esperança. Por isso nele devemos confiar, por isso devemos confiar em toda a nossa vida, né? Em todo tempo, em todo momento, seja no momento bom ou no momento ruim. Por isso, com Ele devemos ter total intimidade, devemos nos derramar perante Ele, e por isso Ele é o nosso refúgio, é onde nós devemos nos guardar, nos proteger, onde devemos nos colocar seguros, é nele, no Deus vivo, e não em outras coisas. Lembra aqui de Filipenses capítulo 4? Paulo também estava numa situação difícil, em algemas, preso, mas ele escreve aos Filipenses e fala da alegria de lembrar deles. Essa alegria não era só o fato de lembrar de amigos queridos, mas era pelo fato de ele ter Cristo no coração, ele ter o Deus Altíssimo habitando nele e ele estar no Deus Altíssimo. Essa é uma relação de intimidade muito boa, que eu e você possamos também viver dessa forma, com Cristo em nosso coração e em Cristo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande beijo para você, uma semana de vitória.